Boa noite, galera. Boa noite, Angelita. Boa noite, Naldo. Boa noite, galera. Vamos chegando aí. Boa noite, Mariolga. Boa noite, Samuel, Jenny. Vamos chegando aí. Boa noite, Deia. Boa noite, Lennon. Chegando aí que hoje o assunto promete. Boa noite, Cid. Vamos chegando aí, pessoal. Um assunto aí hoje muito importante. Boa noite, Luana. Boa noite, Luanel. Vamos chegando. Vamos chegando, galera. Boa noite, Pamela. Então, a galera que tá chegando, né? O tema hoje aí da nossa live, né, é sobre a importância de ter um acompanhamento de saúde, que hoje vamos ter a participação de uma enfermeira. Vai falar um pouquinho aí da importância, tá? Por que precisamos ter um acompanhamento de saúde? Por quê? Então tá, vamos chamar aqui. Deixa eu chamar aqui a diva. Opa. Boa noite, Dante. Boa noite, Diego. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, diva. Deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver, fala agora, tá me escutando? Sim, agora sim. Acho que agora ficou melhor. Show, não tá dando interferência agora. Então, primeiramente, boa noite aí a todos que estão chegando. É enorme prazer aí estar com vocês novamente, essa terça. Então, hoje o tema da nossa live vai ser sobre a importância de ter um acompanhamento de saúde. Que hoje aqui a convidada especial é a Diva Juliana, ela que é enfermeira. Então, Diva, se quiser se apresentar aí para o pessoal aí que não te conhece. Então tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Diva Juliana, como o Lucas falou, né? Sou enfermeira já há quase 2 anos e eu tô bem feliz aí pelo convite, poder compartilhar um pouquinho aí com vocês das minhas experiências, um pouco da minha história e um pouco de informação aí sobre cuidados, né, com a saúde. Muito bem. Então, Diva, vamos começar pelo início, né? Por que é importante a gente ter um acompanhamento da saúde? Né? Talvez se quiser comentar um pouquinho como funciona aí no centro de saúde e treinamento, aí mantém esse movimento. Para a galera já entender um pouquinho como funciona esse processo inicial aqui também. Certo, então vamos lá. Primeiramente, antes de falar sobre como funciona aí a questão do acompanhamento de saúde aqui dos nossos alunos, eu quero contar um pouquinho da minha história para o pessoal poder entender o porquê de eu escolher essa profissão, né?
e por que eu trabalho tanto essa questão da prevenção, do cuidado em saúde. Então, eu espero que a minha história possa ajudar também vocês aí. Então, 2011 foi o ano onde eu comecei meu curso, né, de enfermagem, que é onde eu tinha um propósito, né, trabalhar com cuidado em saúde e trabalhar na raiz dos problemas, né, tentar entender aí antes das doenças acontecerem, né, antes das intercorrências aparecerem. Então, a minha ideia sempre foi ter essa preocupação e procurar isso, né? Tá me ouvindo aí bem? Não tá cortando? Primeiro eu vou perguntar pro pessoal aqui como é que tá a conexão. Pode continuar. Então tá, então em 2011 eu comecei o meu curso com esse propósito, né, de tentar entender aí esse cuidado. E durante todo o curso eu sempre procurei me especializar, ir atrás de cursos, tentar estar sempre voltado para essa área, né, da prevenção. Em 2014, por ali, né, no início do curso a gente começa a aprender a verificar os sinais, né, e a gente quer praticar, a gente quer aprender. Então, eu lembro que eu aplicava na minha família, né? Então, aprendi a verificar a pressão arterial. Aí eu treinava na minha família. E numa dessas, eu descobri, né, no meu pai, uma alteração na pressão. E daí eu disse, olha, pai, acho meio estranho, eu deveria estar assim, né? Tava 140 por 90 naquela época, né? 140 por 90 é 14 por 9, né? A pressão. E já é uma hipertensão, né? Já é uma pressão alta. Então eu falei, vamos acompanhar e ver como é que vai ficar. Aí o meu pai ainda comentava, essa guria não deve estar verificando certo, né? Recém aprendeu e tá vendo coisa. Aí eu disse pra ele, então de repente acompanha a pressão numa unidade básica, né? No postinho de saúde pra ver, né? E ele foi fazer esse acompanhamento e realmente estava dando essas alterações. Aí ele foi consultar com o médico e realmente começou a tomar medicação para pressão. E nesse período, em 2014, né, com essas questões, a gente ia começar a verificar, a se conhecer mais, né? Eu comecei a verificar minha pressão e numa dessas também achei uma alteração na minha pressão. E na época eu fui atrás para tentar descobrir o motivo, porque a pressão estava alta, né? Eu era jovem, ativa, né? Saudável, não tinha porquê da minha pressão estar alterada. E num dos meus exames de sangue deu uma alteração dos exames hormonais ali relacionados à tireoide, e foi o motivo pelo qual a pressão estava alterando. Né? Na época eu fiz vários tratamentos, né, para estabilizar ali o meu quadro, e desde então eu vinha fazendo esse acompanhamento de saúde. O ano passado, quando a gente abriu aqui o nosso espaço, eu fui atrás, então, de parcerias para os nossos alunos, né? Então, para propor, assim, esse cuidado. Então, eu fui atrás de parcerias ali, de questões de exames laboratoriais, né? O laboratório, né, Bom Pastor aqui da cidade. E fui, né, estudar mais também, né? Porque como eu ia pedir, solicitar essas questões de exames para os nossos alunos, eu também precisava estar por dentro de tudo isso, né? Por mais que a gente está sempre estudando, sempre tem muita coisa nova por aí. Então, eu fui investigar, atrás de exames, né? E estudar mais, porque é uma gama enorme de exames. E nessa eu pensei assim, mas por que eu preciso estar sempre tomando medicação, né? Na verdade, eu vinha tomando medicação para controlar minha tireoide, né? No caso, um dos hormônios ali da tireoide. Será que tem que ser sempre assim? Será que eu tenho que sempre tomar essa medicação?
E o ano passado, na época, eu fui, né, questionar isso, né, com alguns profissionais e eles me orientaram que eu fosse, então, atrás de uma nutrição funcional, né, que poderia me ajudar. Daí, na época, eu comecei, então, a fazer um acompanhamento com a nutricionista Sinara Moreira, que é aqui da cidade, e que me mostrou uma luz aí no fim do túnel, né? E que eu pudesse estar, então, indo além, né, desse cuidado com a minha saúde, que eu não precisava estar sendo refém de medicação para o resto da minha vida, né? Mas que ia ter um longo caminho pela frente para ajustar tudo isso. Então, por que que eu vim trazer essa história, né? Essa história dessas alterações, desse acompanhamento de saúde, de exames e cuidar e a gente se perceber que a gente não precisa ser refém de diagnóstico ou de medicação pro resto da nossa vida. A gente precisa ir atrás, realmente. Será que eu preciso mesmo dessa medicação? Será que eu preciso mesmo ser sempre, sempre? Então, eu fui atrás desse cuidado. E é o que eu venho, então, durante toda a minha graduação, procurando aí despertar esse cuidado com as pessoas, de se perceber e de se cuidar antes mesmo de acontecer qualquer alteração e que essas alterações possam se tornar doenças futuras, né? Então, por isso mesmo que eu resolvi, então, juntamente com o Lucas, abrir esse espaço que é um centro de saúde e treinamento físico, para justamente cuidar as pessoas enquanto elas são saudáveis, né? E para que elas fiquem saudáveis, né? Do resto da vida. É esse meu propósito, né? E uma outra história bem legal que me marcou muito e que me fez ter essa visão, assim, da prevenção, desse cuidado em saúde, antes mesmo das doenças, foi uma prática minha da faculdade, né? Então a gente passa por diversos setores durante o nosso curso, né? Durante nossas práticas. E uma dessas minhas práticas foi no centro hospitalar, no hospital. E a gente passa por diversos setores, emergência, UTI, pediatria, bloco cirúrgico. E eu estava no setor de internação clínica, né? Onde interna várias pessoas de várias patologias. E eu lembro ainda que tinha um senhor com. Eu acho que ele tinha diabetes e doença cardíaca também. E eu lembro que eu ficava pensando, nossa, quanta coisa podia ter sido feita antes dele estar aqui, né? Antes dele estar aqui passando por todas essas dificuldades que ele está passando, né? A gente tem que estar instalando A2, né? Oxigênio, a gente tem que estar manipulando, né, questões das medicações para a melhora do quadro clínico dele. Então, quanta coisa podia ter sido feita antes dele ficar nesse estado, né? Tantos cuidados que poderiam ter sido tomados antes de todas essas intercorrências que a gente está passando agora, né? Então, isso é algo que sempre me deixava inquieta e me fazia buscar esse conhecimento, buscar algo que eu pudesse fazer como enfermeira e que pudesse tentar alertar e sensibilizar as pessoas que elas podem sim se cuidar antes mesmo que as doenças aconteçam, que as intercorrências venham. E quando eu e o Lucas, né, decidimos abrir nosso espaço, foi justamente por isso, né? Para trabalhar essa prevenção no início, né? Não que a gente, uma enfermeira só tem que estar dentro do centro hospitalar, ou num posto de saúde, ou numa clínica. Uma enfermeira pode trabalhar em diversos setores, né? E um deles é a prevenção, né? E a prevenção pode estar sendo trabalhada em qualquer ramo, né? E por que não no esporte também, né? Com pessoas saudáveis, né? Ou pessoas que têm que ser consideradas saudáveis. Muito bem, Gil. Vou dar um tempo aí para Ah, o Lucas poder falar que tá ficando nervoso enquanto tu já. dá uma respirada aí, eu vou complementar, hein? E, bom, é bem como tu falou, né? Algo que a gente tenta mudar, mas é algo já cultural, né? É muito mais difícil, né? Mas a gente nunca pode perder
a fé, nunca parar de trabalhar em cima daquilo que a gente acredita, né? Mas que é bem essa parte da prevenção, né? Quem é que vai querer fazer exames laboratoriais, né, antes de sentir alguma dor, né, antes de sentir ali algum desconforto? Né? Isso é algo cultural, é algo que as pessoas não têm esse hábito, né? Então, ainda quando as pessoas começam aqui a treinar com nós, já levam um susto logo de cara, né? Ah, já traz os teus exames aí para nós analisar. Já, se não tem, vai fazer. Ah, mas por que fazer? Né? Eu sou magro, eu já praticava exercício físico, nunca tive. Mal e mal pego gripe às vezes. É, mas tu vai verificar mais a fundo, aí a gente vai achando as coisas, né, Gil? Como acontece muito aqui. E não é a questão, vamos procurar uma doença. Não, é prevenir, prevenção, a gente trabalha com prevenção. Então, já começa com exercício físico, depois, né, alimentação. E se tu conseguir, né, a diva aqui já dá esse direcionamento também em questão dos exames, já dá uma analisada, avaliada, já consegue direcionar, já desde o início, né, E, Diva? e eu gosto sempre de abordar esses assuntos, né? Porque eu sempre falo, nossa, se eu tivesse tido essas orientações, né? Mesmo trabalhando na área da saúde, mas estando na área da saúde, há tantas coisas que a gente está constantemente aprendendo, constantemente evoluindo, né? Mas, de repente, se eu tivesse tido essas orientações, né? Lá no início, né? Quando eu tinha descoberto essas alterações, ou antes mesmo de descobrir essas alterações, se eu tivesse tido esses hábitos de realizar exames anualmente, exames de sangue, exames básicos, né? Eu tivesse olhado um pouco mais dos sinais do meu corpo, né? De repente podia ser diferente e hoje eu não precisava ainda estar fazendo esses acompanhamentos que eu faço com medicação, né? Então, esse é o cuidado que eu sempre falo, então, de prevenir antes que aconteça qualquer coisa, né? Eu sempre comparo o nosso corpo como se fosse uma máquina, né? Então, ele precisa desse cuidado, dessa manutenção, para que ela dure mais, né? E melhor, sem danos, né? É uma só, né? Nossa vida é uma só. Então, se a gente não cuidar dela, que nem no teu caso, né, Diva, tu comentou, né, tu já, né, tem essa disfunção na tireoide, agora tá regulando, né, mas já foi um pouco tarde, né, já teve que tomar medicamentos. Eu trago meu exemplo pro pessoal, né, que eu também, né, aos olhos da população, né, eu sou ativo, né, eu sou magro, né, então tô bem de saúde. Mas se não fosse a gente, né, investigar, pedir para né, fazer uns exames ali, a gente visse, né, que tivesse essa alteração na minha glicose, né, hemoglobina glicada, então já tá ali, já tô pré-diabético. Se a gente não fosse investigar isso e continuasse com minha rotina normal, talvez alguma alimentação que eu, né, tô tendo, vou, né, desenvolver a diabetes e daí depois a medicação pode ser um pouco tarde. Então, tá aí já mais um motivo da importância da prevenção. Não é a gente foi atrás de uma doença, a gente está prevenindo. É isso que as pessoas têm que entender. O cuidado é prevenção. Ah, é caro gastar com exames? Ah, não é barato. Mas depois, se não gastar agora, a pessoa vai estar gastando com medicamentos depois. Então, é algo que a gente precisa. É importante. Muito importante. E o nosso objetivo sempre foi, então, ter esse centro de saúde mesmo, alinhado com o treinamento físico, né? Eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de comparar, né? Se a gente fosse falar para os nossos avós, nossos bisavós, vai chegar
uma época da vida que a gente vai ter que pagar para fazer exercício. Eles iam rir na nossa cara, porque na época esse era o trabalho deles, né? Fazer esse esforço durante o dia, que era o trabalho na roça, que eram esses trabalhos manuais, e que faziam eles se movimentarem mais. Outra coisa é a alimentação, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, a alimentação que os nossos bisavós tinham naquela época era muito mais rica em nutrientes, porque o solo também era diferente, né? Hoje em dia o solo já é modificado, os alimentos já são modificados pelas, né, todos esses agrotóxicos, né, todas essas alterações que eles vêm. Então, já é uma alimentação diferente, já é um solo diferente que a gente precisa, sim, se proteger, né? Então, como a gente vai saber isso? Graças a Deus, a gente tem aí muita tecnologia que nos ajuda aí a gente estar indo na frente, né? E conseguir prevenir antes mesmo que a doença se instale. Então, jamais vai ser procurar a doença, né? A gente tem que usar isso a nosso favor e agradecer que tem isso, que a gente consegue ainda ver ali as pequenas alterações e já trabalhar para que elas não virem alterações piores, né? Como doenças que é o que a gente não quer, né? E falar um pouquinho sobre aqui a minha atuação no nosso espaço, né? Nosso espaço aqui é um centro de treinamento físico, né? De treinamento onde as pessoas vêm, né? Tipo uma academia, treinamento personalizado, onde o Lucas trabalha, né? Mas a nossa outra prof é a Letícia. E eu realizo a questão do gerenciamento do cuidado dessas pessoas, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas Ju, o que tu faz, né? O que tu faz aí? Eu disse, olha, eu faço o mesmo trabalho que qualquer enfermeiro faz em qualquer lugar. Eu faço cuidado em saúde, né? Eu trabalho com essa gestão. Então, quando os nossos alunos, eles ingressam aqui conosco, eles passam por uma consulta de enfermagem, onde eu faço toda essa avaliação de saúde para entender como está essa pessoa, né? Então, essa avaliação de saúde, eu faço uma anamnese com várias perguntas para tentar entender, né, o histórico dessa pessoa, para entender esse histórico familiar, que é muito importante também. Exame físico, verificações de sinais e sintomas, veja questões de exames e avaliação física. Então, diante de todo esse conjunto de informações, eu consigo direcionar essa pessoa, né, através dos cuidados, intervenções, orientações que ela precisa fazer para se cuidar, né? Então, são alguns exames que são solicitados também para que sejam feitos, né, exames de sangue, né? Tudo é visto a última vez que fez, quando que fez, né? Exames cardiológicos também são bem importantes nessa avaliação, né? E na questão da avaliação física, que eu também realizo, qual é o objetivo, né, da avaliação física? Porque a ideia, né, das pessoas no geral é uma academia, fazer avaliação física para ver o peso, né? Mas é muito além do peso, né? Aquele peso corporal que a gente vê na balança, aquilo ali é um conjunto do que todo o teu corpo pesa. Então, ali tem ossos, tem músculo, tem gordura, tem água. Então, tem muita coisa que junto dá aquele peso da balança ali que você vê. O legal é a gente conseguir dividir isso e tentar entender como está o seu corpo em relação à saúde, né? A gente não quer que as pessoas tenham aquele corpo ideal que a pessoa imagina, tem que ser magro. Não, não é tem que ser magro. Ela tem que estar dentro dos percentuais, né, adequados para a sua idade, para a sua altura, ali, para o que o corpo dela suporte. Então, por exemplo, há protocolos, né, que determinam é saudável a pessoa estar dentro desses percentuais de gordura.
Se ela está acima disso, ela já tem mais chances de desenvolver tais e tais doenças. Questão do músculo também. Então, o músculo, se ela está com esse percentual de músculo, que é massa magra, abaixo da idade dela, ela também vai ter danos, né? De repente não agora, mas futuramente relacionado a isso. Outro ponto importantíssimo que eu sempre gosto de salientar é a gordura visceral, que é uma gordura que fica lá nos teus órgãos vitais e é uma gordura perigosa, então, e que determina aí várias doenças. Uma delas é a diabetes, pressão alta, né? Que é a hipertensão. Então, é por isso que eu sempre falo, olha, a gente precisa baixar essa gordura visceral. Para quê? Por que eu falo isso, né? Para justamente proteger aquela pessoa de danos futuros, de intercorrências futuras. Lembra quando eu falei daquele senhor lá no hospital, na internação clínica, que eu via ele e pensava, meu Deus, mas o que a gente podia ter sido, o que podia ter sido feito com ele antes dele estar aqui, nesse sofrimento? O que poderia ter sido feito com ele? Ele podia ter sido orientado para desde o seu início da vida, sua adolescência, juventude, começar a fazer exercício físico, porque de repente lá na frente, na vida adulta dele, ele iria sofrer com essa obesidade, dele ter uma alimentação mais, né, saudável possível, dele cuidar questões de exames, fazer exames anualmente, ou ter esse cuidado com a sua saúde para que lá na frente ele não sofra com isso, né? Não, e que nem tu falou, né? Vai, vai muito além de ser somente algo estético, né? Quero, né? Como o pessoal fala, eu quero perder a barriga, né? Quero emagrecer. Mas muito além de ser algo somente estético. Tem tudo a ver também com a questão do risco de desenvolver doenças. E quando a gente avalia uma pessoa, né, a gente já percebe que ela já tem um risco. Por exemplo, se tem aquele abdômen muito protuso, né? Ela já tem um risco. Eu já tô vendo que ela já tem aquela percentual de gordura visceral ali acima do que é o recomendado para ela. Aí eu vejo as medidas delas, na biopedância, por exemplo. Eu consigo saber que se acima de 9, algumas balanças 12%, acima disso ela já tem um risco de doenças cardiovasculares. Aí eu vou olhar os exames dela. Os exames já dão ali alterações de triglicerídeos, colesterol, que são marcadores aí também de doença cardiovascular. Aí eu vou ver a circunferência abdominal dessa pessoa. Ela também está acima do recomendado. Então, olha quantos marcadores aí indicando que ela possa ter uma doença cardiovascular. Aí eu não vou fazer nada, não vou orientar ela que ela possa ter isso daqui para frente. Não quer dizer que ela possa ter isso daqui 1 ano, 2 anos, mas daqui 10 anos, né? Daqui 20 anos, como ela quer estar, né, com a saúde dela. Não é agora que a gente precisa tomar essas atitudes, esses cuidados, para que lá na frente a gente esteja bem, né? A gente esteja mais saudável possível, né? Sim. Bom dia, a galera deve se perguntar aí, deve estar se perguntando, né? Tá, mas será que eu consigo prevenir lesões também, melhorar meu desempenho, se eu for investigar os meus exames? Tem alguns marcadores que eu consigo ver isso. Até agora a gente falou nessas questões de doenças, né? Uma pessoa acima do peso já tem um risco de desenvolver doenças. Mas é aquela pessoa ali que tá com o peso adequado, né? Percentual de
Acho que deu uma caidinha aqui, pessoal. Vou chamar a diva de novo. Chamar a diva de novo. Problemas técnicos. Aí, diva. Continua lá, então. Eu perguntei sobre lesões e desempenho, né? A gente consegue ver isso em algum marcador dos exames. Então, a pessoa ali, né? Agora, até agora a gente falou questões de doenças, né? A pessoa acima do peso, com os exames alterados, com risco de desenvolver doenças, né? Mas aquela pessoa que está com o seu peso adequado, ali, seu peso corporal adequado para sua idade, faz exercício regularmente, tem uma alimentação adequada, mas sempre tem alguma lesão recorrente ali. Sempre tem alguma dor, né? Algum desconforto ali que melhora, passa um tempo, volta. E a gente vai, às vezes, fazer questões de. Tá funcionando agora? O pessoal tá ouvindo, será? Para mim aqui tá tudo ok. Se tiver aí trancando ainda, pessoal, fala aí novamente. Vai lá, diva, continua. Aí essas pessoas às vezes, não entendem que precisam fazer o exame, mas eu faço exercício, eu tô dentro do meu peso adequado, para minha idade, meu percentual de gordura adequado, me alimento adequadamente. Por que eu preciso fazer exames, né? Para procurar doença? Às vezes, justamente para tentar identificar a raiz daquela lesão ali que nunca some, sempre vai e volta, né? Principalmente atletas aí de alta performance, que estão sempre, né, todos os dias fazem um tipo de treinos fortes, né? Então, com os exames, a gente consegue identificar, sim, essas possíveis alterações, né? Como eu disse no início, nosso corpo é como se fosse uma máquina. Quando tem algum mecanismo dessa máquina que não está bem alinhado, que está bem nutrido, né? Vamos dizer assim, vai ter essas alterações quando ele for exigido, né? Exigido, por exemplo, num treino intenso, né? Então, mesmo que aquela pessoa seja considerada saudável, ela precisa sim fazer exames, e essa pessoa sim que precisa ter um cuidado maior ainda para prevenir essas lesões. Então, e possíveis alterações com a saúde também, né? Doenças, né? Então, se a pessoa ela tem ali na família alguém com, por exemplo, diabetes, pressão alta, a gente vai ter um cuidado a mais. Não quer dizer que a pessoa que tenha, né, pai ou mãe com pressão alta e diabetes, que ela vai ter pressão alta e diabetes. A gente não é refém da nossa genética. Porém, a gente precisa ter esses cuidados, né, para que a gente não vá pelo mesmo caminho. Sim, por exemplo, pode ser, né, alguma vitamina que seja baixa, né, alguma outra coisa pode estar dando essa alteração no rendimento, até causando lesões. Daí também É, não adianta, meu amigo lá falou que é bom tomar creatina. Tá, mas será que, né, o nosso corpo está precisando de creatina? Ou vitamina C, mas está precisando? Aí mais uma importância de fazer os exames para ver mesmo se é o que o teu corpo está precisando, né? Se é aquele ponto ali que vai fazer a diferença. Quando ele já está em níveis bons, né? o que acontece, né? Como eu falei antes, né? O nosso solo, os nossos alimentos não são como os de antigamente, né? Da nossa época, dos nossos bisavós, nossos avós. Então, é comum, né, nós termos essas deficiências de vitaminas, porque por mais que a gente tenha, assim, uma alimentação rica em legumes, frutas, elas já não são aqueles alimentos com todas as suas propriedades, né?
por todas essas alterações do solo, do próprio alimento. Então, o nosso corpo precisa dessa quantidade aí de vitaminas para ele estar em um bom funcionamento. Então, para a gente saber como está esses níveis, a gente precisa fazer os exames, né? E os exames eles estão aí para nos mostrar, né, essas alterações e como está o funcionamento do nosso organismo. Isso que eu sempre falo, quando a pessoa vai se expor, né, a um exercício físico, por exemplo, a gente precisa saber como está esse funcionamento desse organismo, se está tudo ok, porque às vezes aí pode ser que essa pessoa já esteja ali numa deficiência, ela vai exigir ainda mais o corpo e não vai ter aquela volta, né, aquele retorno ali para suprir, e às vezes ela pode até acabar desenvolvendo algumas lesões. Então, há uma gama aí de medicamentos, de exames que a gente pode estar fazendo, então, para ver aí todo o funcionamento do nosso organismo. Tanto exames de sangue, quanto exames de imagens. Agora, testes genéticos, que eu também estou começando a orientar os nossos alunos aí. E o teste genético, que é legal, é que a gente já consegue identificar o que a gente tem de polimorfismo e já começar a ter estratégias para evitar futuras alterações. Por exemplo, o Lucas, ele realizou um teste genético há uns tempos atrás, e agora a gente fez essa leitura do teste genético, e no teste genético dele já mostrou polimorfismos para diabetes. Então, quer dizer que ele vai ter diabetes? A gente não sabe, mas o teste genético ele já alertou esses polimorfismos. O que é polimorfismo, pessoal? A gente, quando a gente é formado lá, embrião, né? Uma forma bem simples aqui, bem rápida, só para vocês entenderem. A gente sempre recebe um elo, né, do nosso pai e da nossa mãe, né, de DNA, que forma nós. E a gente recebe essas informações do nosso pai e da nossa mãe. Só que a gente não sabe o que a gente recebeu de cada um, né? Com o teste genético, a gente consegue já ter essa ideia de quais polimorfismos a gente tem ali no nosso organismo, para a gente já tomar junto estratégias para evitar que isso, né, vire uma doença, por exemplo. No caso do Lucas, ele fez o teste genético, apareceu esse polimorfismo da diabetes. A gente fez exame de sangue, num dos exames de sangue ali, marcadores, né, que a hemoglobina glicada já deu alterado. Então, opa, né, a gente precisa ficar atento. Ele já tem histórico familiar de diabetes, né? Por que a gente vai esperar instalar uma doença para depois a gente pegar e tentar reverter? Daí é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil quando a gente consegue identificar antes, né? E isso já tomar atitudes que vão nos prevenir. Perfeito. Se a galera que está assistindo aí, se tiverem alguma pergunta aí, referente a algum tipo de cuidado em específico, nossa enfermeira está afiada aí. Mete ficha aí que a gente vai responder. O Lucas, por exemplo, agora, mostra aí, Lucas, o teu sensor aí que a gente está fazendo acompanhamento. Olha que legal, né? Tanta tecnologia aí a nosso favor, por que a gente não vai usar, né? Por que a gente não vai De manga comprida, não vou conseguir. aproveitar aí essa tecnologia a nosso favor, a nosso cuidado, né? Então, foi visto questões do teste genético do Lucas, foi visto exames de sangue do Lucas, e agora a gente tem, então, que é um aparelho simples, já bem conhecido aí, né? Mas Não dá para ler, mas está escrito aqui, tá pronto para verificar minha glicose. Tem um aparelhinho aqui no braço, uma agulhinha. ele Um sensor, não sei se dá para ver, tem muita claridade.
Tá, mas tá em 92. Então eu já vejo na hora que quanto tá minha glicemia. E é um implante que ele tem na pele, então a gente está acompanhando por 15 dias aí tudo que ele come, tudo que ele ingere aí, para saber quais os alimentos estão dando mais picos de glicemia, né? E para, juntamente com a nutricionista, alinhar aí uma alimentação preventiva para ele, para que ele não venha desenvolver alterações futuras e que esses exames dele se estabilizem. Então, a gente está tentando achar a raiz do problema, sabe? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo a nutricionista falar que a gente não pode se acomodar. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, né? E sempre aquela dor de cabeça, e vou no médico e o médico, vou na profissional, vou dar um analgésico aí pra essa tua dor de cabeça. Tá, ok. Mas aquele analgésico vai só mascarar a minha dor. Eu preciso entender por que eu tô tendo aquela dor. O que tá causando aquela dor. E ir atrás, achar a raiz. Porque enquanto eu vou medicando, eu tô só mascarando essas alterações que o nosso corpo está manifestando e não tô tratando a raiz. Então, ele teve essas alterações, tá, mas por que dessas alterações? Né? Ele não tem motivos para ter essas alterações. Ele é ativo, tá dentro do percentual de gordura corporal, de massa magra, gordura visceral, tem uma alimentação adequada. Por quê? Por que ele está tendo essas alterações? E ir atrás, sabe? Se perceber. Olhar para o seu corpo, olhar para os seus sinais, sintomas, e entender o porquê e tratar a causa daquela alteração, né? Não mascarar, né? Não achar que é normal. Não é normal ter dor de cabeça. Não é normal ter sempre uma dor, sempre uma fisgada, né? Hoje mesmo a Sina estava falando isso. A gente precisa achar essa raiz desse problema e tratar isso, né? Prevenção, né? Mais uma vez falando. Aqui perguntaram, Diva, qual o médico que procuramos para fazer esse exame de genética? Você precisa ir no Olha, médico. o teste genético, o educador físico pode solicitar. Então, nós aqui, a gente já está solicitando, o Lucas, né, pode solicitar, então, o teste genético. E a gente faz essa leitura junto, né? Essa interpretação do teste junto, alinhado com a nutricionista também. Porque eu sempre falo a nutricionista, né, pessoal? Porque o alimento, né, é o nosso combustível. Então, a gente consegue tratar muita coisa com os alimentos, né? Que estão aí para ao nosso favor. Então, quem sempre pode pedir esses exames é o educador físico, nutricionista, né? Médico também pedem também. Se a galera tem mais alguma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui para cima. Acho que era mais isso, né? Espero que o pessoal já comece a ter uma outra visão, né? Agora já começa também a entender um pouquinho o papel da Ativa aqui no nosso centro de saúde, né? E uma coisa importante ali que tu tinha falado, Lucas, quais suplementos eu preciso usar, né? Suplementos suplementos no geral, né? Manipulados, suplementos, né? Que você compra na farmácia. Então, é muito individual de cada um e um corpo é diferente do outro. Então, como que eu vou usar o que o colega está usando, né? O que vendem na farmácia ali sem uma prescrição de um profissional que te conhece, que te avaliou, que viu teus exames. Então, a gente precisa conhecer o funcionamento do nosso organismo para tentar identificar as deficiências e fazer esse planejamento aí, né? Para as tuas necessidades, né?
Então, porque às vezes, por exemplo, tu pode estar com excesso, sei lá, um exemplo, um excesso de vitamina C. Mas aí você viu lá na reportagem, agora, por causa do coronavírus, que todo mundo tem que tomar vitamina C por causa da imunidade. Aí eu vou ir lá tomar vitamina C. Mas será que eu estou precisando, né? Será que o meu organismo está em deficiência? Ou ele está em excesso? Porque daí pode até ser prejudicial para o teu funcionamento, né, do organismo no geral. Então, por isso, a melhor estratégia é passar por uma avaliação com um profissional de saúde que vai conseguir te avaliar num todo, alinhado com teus exames, para saber quais são as suas necessidades. E saber quais são os exames que é importante você fazer, né? Porque aí existem muitos exames à nossa disposição, então você precisa saber qual seria o mais adequado você fazer e identificar as suas deficiências, né? Para alinhar bem aí esse cuidado, essa prevenção. O que vai acontecer, né? Você estando, né, bem nutrido, né? Você vai prevenir lesões, né? Vai prevenir dores, né? Tudo vai funcionar melhor, né? Então, por que não fazer isso? Por que não cuidar, né? Do teu corpo, né? Sim, exatamente. Seja você queria fazer alguma encerramento aí da tua, deixar alguma mensagem para o pessoal, talvez também o pessoal que tenha dúvida e talvez queira fazer uma consulta contigo, não sei se tu faz, que poderia falar para o pessoal, né? A gente faz o acompanhamento aqui dos nossos alunos, mas também se alguém precisar, a gente faz essa avaliação também. Então, pode só entrar em contato conosco aí, com o Lucas, comigo. Então, cada vez mais, né, a enfermagem está em frente a esse cuidado com a saúde. Então, o enfermeiro também pode estar fazendo essa consulta, né, através dessa avaliação, desse cuidado. Trabalhar junto com equipe multidisciplinar que vai estar, então, contribuindo aí. Quem vai estar ganhando só aquela pessoa, aquele atleta, né? Então, o que mais eu procuro, né, é despertar esse interesse nas pessoas de se cuidarem, né, de se prevenir. Eu sempre falo aquela música do Pedro Bial, né? Se eu pudesse dar um conselho, eu falava: cuide da sua saúde, vá atrás, faça exercício físico, se alimente bem, procure não se estressar muito, né? E é isso, procure alguém que possa cuidar de você, que possa te orientar no que você fazer e não se acomode com essa dor eu sempre tive e é normal. Não, não é normal. Teu corpo está dando algum sinal que algo não está bem, que algo está alterado, e tu precisa achar a raiz daquilo, né? E ir atrás, ir atrás de cuidado, não se acomodar. Outra coisa que eu queria só deixar um recadinho para todo mundo. Esse ano de 2020 ele veio aí para nos mostrar ainda mais, né, com essa pandemia aí, de que a gente precisa sim se cuidar, né? Então, a gente vai entrar em mais um ano aí, né? E o que a gente toma de lição disso tudo, né? A gente precisa estar saudável, a gente precisa estar bem para encarar aí possíveis vírus, né, que possam vir. O coronavírus foi mais um vírus, então quantos outros podem vir ano que vem ou nos outros anos? E o que vai nos proteger é a gente estar saudáveis, né? O nosso corpo está pronto para enfrentar aí um vírus novo que a gente possa ter contato. Então, é estar sempre atento aos nossos cuidados com a nossa saúde, aos nossos sinais, sintomas, né? Fazer exercício físico, se alimentar, né, o mais adequadamente possível, bem saudável, né? Evitar, né, estresse, se estressar e dormir bem, né? A gente precisa descansar também. Descanso também faz parte do cuidar em saúde, tá? Então,
Eu sempre vejo muitas pessoas, eu pergunto, como é que tá o teu sono? Tu dorme bem? Eu durmo às 4 da noite, mas não tá dormindo bem. A noite foi feita para dormir, né? A gente precisa desse descanso, a gente precisa dessa recuperação. O corpo precisa recuperar de aquele trabalho que ele teve durante o dia. Então, se a gente não tem já uma noite boa de sono, a gente já não recupera para outro dia e isso vira uma bola de neve. Então, é cuidados que a gente precisa ter para enfrentar aí essas alterações que possam vir, né? Vírus sempre vão ter, né? Sempre estiveram aí. E a gente precisa estar bem saudáveis para enfrentar aí possíveis pandemias que possam vir, né? Daqui para frente. Muito bem. Muito obrigado, Diva, então, pela participação. Tenho certeza aí que agregou muito. A galera aí com certeza está tendo uma outra percepção agora aí da importância, né, de ter esse cuidado, de trabalhar essa parte de prevenção. E quem aí tiver interesse, vale muito a pena fazer uma consulta com a Diva para avaliar no geral. Eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas, poder direcionar. Como a gente falou o tempo todo na live, né? Prevenção. A gente tem que trabalhar na prevenção. Certo? Muito obrigado, Diva. Muito obrigado, pessoal aí que esteve nos acompanhando. Tenhamos uma ótima semana. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Valeu.